Imagine encontrar um livro cheio de invenções que explicam os dilemas do mundo contemporâneo e ainda realizar uma viagem no tempo diretamente para o século XVIII. Essa é a aventura dos personagens Theo e Teresa em O Livro das Invenções, escrito por Rodrigo Medeiros e João Alegria. João Alegria, com quem eu converso agora, é formado em História, professor do curso de Mídias Digitais e roteirista. Tudo bem? Tudo bem, Marcele, como vai? Tô ótima. Esse é o segundo livro que você escreve com o Rodrigo. O primeiro é intitulado Manual do Defensor do Planeta. E são os mesmos personagens. Isso, nós temos esses dois livros em parceria. A gente criou um núcleo de personagens que vive numa cidade do interior do Brasil bem conhecida, que é Ouro Preto. O primeiro livro fez bastante sucesso, a gente escreveu uma continuação daquele livro, agora com o Livro das Invenções. Esses dois livros abordam, de certa forma, a temática da sustentabilidade. Sim. Por que a paixão por esse tema? Bom, o Rodrigo, além de biólogo e professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, ele é também envolvido, um ativista do campo ambiental, trabalha na Conservation International, está sempre ligado a essas questões. E eu também, como nasci numa cidade do interior do Brasil, passei grande parte da minha vida muito próximo do campo, do que é o universo vegetal, do que é uma vida mais rural, também sempre tive uma grande relação com esse universo e me sinto comprometido com as questões de sustentabilidade. Sim. Como é que foi esse encontro de vocês e a ideia de criar um projeto junto? Antes nós trabalhamos juntos num programa bem conhecido de televisão, que é o Globo Ecologia, e das nossas discussões ali para construir os roteiros, para definir as pautas, a gente foi sentindo essa necessidade, um desejo de escrever sobre esses temas para gerações mais jovens, para crianças, pré-adolescentes. Então a gente resolveu produzir esse livro, experimentar escrever juntos. Eu já tinha outros livros publicados, ele também, mas a minha primeira experiência é de escrever um livro a quatro mãos. Então a gente não sabia se ia dar certo, ou se não ia dar certo, como é que seria isso. Experimentamos, foi bom e agora tem uma continuidade. Foi difícil inserir um assunto tão sério como sustentabilidade e preservação do planeta num livro que tem um teor de aventura e tem uma linguagem divertida por ser para o público mais jovem? Sim, acho que não é simples, né? A gente sabe que a ideia de entretenimento, de se divertir fazendo algo, seja lendo um livro, seja jogando um videogame ou assistindo TV, por exemplo, ela é fundamental. Geralmente o livro, a leitura, deveria estar mais ligada à ideia de prazer, de uma coisa boa de se fazer, de uma coisa com a qual você se envolve intimamente. Então, a nossa primeira tentativa foi de escrever um livro que fosse um livro de ficção, de aventuras, para essa faixa etária, e problemas e questões que surgissem ali na história teriam uma relação com a questão da sustentabilidade, né? Foi uma aposta, sofremos um pouco, eu acho, mas deu bastante certo. Qual foi a estratégia que vocês usaram para inserir esses assuntos sem tornar a leitura maçante, sem ter que explicar cada conceito e inserir na história? O gancho principal é o seguinte, o Theo e seu pai, que vivem numa cidade grande, se veem obrigados a voltar para a casa dos avós do Theo, que são, no caso, os pais do pai dele, né? Que vivem numa cidade do interior. Quando eles voltam para a casa dos avós, mesmo sem querer, eles acabam envolvidos diretamente com a maior parte das questões que tem a ver com sustentabilidade, entendeu? Desde o fato de que numa cidade pequena você está muito mais próximo da produção dos alimentos, da circulação desses produtos, das pessoas que estão vivendo disso, como você também vive certas situações que agora são comuns, por exemplo, em São Paulo, mas no livro, por exemplo, há um certo momento que tem um problema que é a falta d'água, acaba a água da cidade, entendeu? E aí isso gera toda uma discussão, uma série de coisas para resolver e tal. Então, eu acho que o artifício, quer dizer, o que a gente encontrou como estratégia foi transferir os personagens para uma cidade pequena, onde você fica mais próximo de todas essas coisas e da maneira como elas acontecem. E aí você tem mais facilmente como acessá-las. Numa cidade grande, pensando no personagem que vive num apartamento, num bairro populoso, é mais complicado de você, por exemplo, puxar um assunto sobre produção de ovos. Né, porque os ovos estão no supermercado. Numa cidade pequena isso fica mais simples. Você acredita que a literatura é uma ferramenta eficaz
para engajar as crianças nessas causas ambientais? Sem dúvida nenhuma. Acho que a literatura tem servido para compartilhar com as crianças várias questões com as quais elas precisam se acostumar, entendeu? E precisam saber que existem, né? Então você pega muitos livros que tratam da questão, sei lá, da comunicação, do que a gente considera como os medos das crianças, do problema da morte, da perda de uma mãe ou de um pai, né? Então, assim, boas histórias podem ajudar a levar para esse universo infantil muitas discussões que a gente considera, a princípio, apenas discussões sérias e adultas. Para terminar, tem alguma invenção no livro que seja a sua preferida, que o Theo mencione ali ou desenhe no seu livro de invenções? A invenção que eu mais gosto, eu acho que nem é talvez a mais importante, mas é que eu acho assim mais divertida, com a qual eu me identifico bastante. É uma bobeira, são os tais sapatos especiais, que não passa de um meião cheio de algodão para você andar pela casa de noite sem acordar ninguém, entendeu? Sim, então, esse tipo de coisa eu acho que é uma coisa bem do mundo infantil, bem tangível, e de algum modo eu acho que até eu hoje, às vezes fico pensando em fazer isso para andar de noite lá em casa sem acordar o resto da família, entendeu? Ou seja, é uma invenção muito útil até para os adultos, né? Obrigada pela entrevista. Marcele Pepe para o canal da TV PUC Rio no YouTube.